Boa noite, amigos. Nós estamos ao vivo pela internet em Florianópolis, Santa Catarina, no Instituto de Cultura Espírita, ICEF. Eu vou solicitar o Matheus para fazer a abertura da nossa reunião. Então, como é de hábito. Nos concentrarmos, unirmos em pensamento os nossos corações, sentindo a paz do ambiente, sentindo as energias que aqui permeiam, nos trazendo essa sensação de amorosidade, de fraternidade, onde estamos em busca mais um passo para o conhecimento, e essa busca sempre nos traz a certeza de mais um caminho, mais uma luz nessa estrada da evolução. Peço a proteção dos nossos mentores espirituais, dos coordenadores da casa. Peço a abertura de mais uma palestra de certa forma. Assim seja. Está aberta a nossa reunião. Nós temos hoje uma convidada que vai nos auxiliar a responder as perguntas. Hoje são perguntas livres, tá? Provavelmente já há algumas à mesa que são entregues previamente, né, por várias pessoas, mas tanto o pessoal na internet como os presentes podem elaborar ou expressar qualquer questão à vontade. Muito bem, a Elis, ela é esposa do Matheus, que fez a abertura da reunião. Ela e o Matheus participam do nosso grupo mediúnico, tá? A Elis, inclusive, como o Matheus também, outros, Vitor Hugo, né, são personagens do nosso próximo livro, que será lançado agora em outubro, que chama-se Desobsessão, Estudo Prático, onde eles aparecem frequentemente citados o nome no trabalho do Desobsessão na sessão mediúnica. Então, o livro relata passo a passo, minuto a minuto, a sessão mediúnica, com a participação dos membros da equipe mediúnica, né? Bom, mas então vamos ver se nós já temos alguma questão, alguém de vocês gostaria de levantar algum tema, né? Se não, já sempre perguntas à mesa, previamente entregues, né? Então, vamos ver aqui se alguém gostaria de trazer algum questionamento. Enquanto o pessoal localiza as perguntas que já foram entregues, eu fizer uma pergunta ainda há pouquinho. Um paciente me fez uma pergunta muito interessante. A pergunta é o seguinte, Elis: formiga tem espírito? Como é que você responderia essa questão, Elis? Espírito, como a gente entende, né, não tem espírito, tem um princípio espiritual, né? Exatamente, pode continuar em seguida. Então, esse detalhe é extremamente importante. Espírito, como a gente entende, não. Mas olha o que ela colocou. Tem um princípio espiritual, né? Pode ser isso, eu vou frisar só, né? E assim, sempre que ocorrem essas perguntas, eu me lembro muito dos nossos estudos, né, a respeito de um livro que chama Evolução em Dois Mundos. Exato. Né? Porque todo ser vivo tem um princípio espiritual que também está em evolução constante, assim como fisicamente o planeta como um todo, cada átomo, cada célula, enfim, cada ser vivo, desde plantas, animais, também estão numa evolução constante, né? Então, esse livro é muito interessante, que se dá essa evolução, por isso, em dois mundos, no plano espiritual e no plano material, né? Você lembra do autor? É o Chico Xavier. O médium, exatamente. O médium Chico Xavier e os livros do André Luiz, né? Da série de livros aí de estudo que tem. Que começou com o Nosso Lar, que deu origem ao filme, né? Mas exatamente.
vários daqui do grupo mediúnico, né, estudaram, né, o Vitor, a Helena, o Matheus, estudaram esse livro conosco, e realmente, como a Elis colocou, tem um princípio espiritual que evolui, né, que não é um espírito propriamente dito, porque não tem ainda consciência de si próprio, né, não tem uma inteligência clara, lúcida, não expressa uma inteligência, né, tem ainda em potencial, tem a desenvolver uma fagulha inteligente, né? No caso da formiga, né? Especificamente, né? A propósito é o seguinte, existe uma conceituação interessante em seres simples, como as formigas, por exemplo, né? Que é a questão de uma denominação que inclusive se usa em outras linhas de pensamento, que chama-se alma-grupo. Né? Queres comentar alguma coisa? Não? Acompanhando. Alma-grupo é o seguinte, quando vários seres simples de uma mesma espécie estão unidos, o princípio espiritual deles, eles trocam energias, eles intercambiam energia, eles quase que fazem uma espécie de fusão energética. Tá? No caso da formiga, por exemplo, é isso, é como se fosse uma alma-grupo. Tá? Quer dizer, cada formiguinha tem uma individualidade, tem o seu princípio espiritual. Mas o conjunto do formigueiro, por exemplo, o assunto hoje é formiga, né? O conjunto do formigueiro, eles têm um campo energético que une todos os componentes que trabalham integrados. Então é chamado alma-grupo, né? Um exemplo fantástico de alma-grupo são os gramados, né? São os gramados. Você pode comprar várias mudinhas de grama em várias floriculturas diferentes, lojas que vendem grama, e comprar uma mudinha da mesma espécie. Daqui a um tempo são todas fundidas biologicamente, fisicamente fundidas, né? Você não consegue ver onde uma muda, onde é outra, porque está fundido o gramado. E visto do ponto de vista espiritual, também há essa integração energética, essa fusão energética. Então, é o exemplo daquela alma-grupo. Né? Porque tem princípios individuais, mas eles estão profundamente interligados. Tá? Por falar em gramado, tem gramado no mundo espiritual? Tem. Na verdade, tudo que nós vemos aqui é uma tentativa, né, digamos, bastante mais imperfeita, né, de muitas coisas que se tem no plano espiritual. Quem daqui não assistiu Nosso Lar? E até o filme vem do livro, mas eu até me lembrei do Nosso Lar, porque o meu filho de 13 anos, ele assistiu, e aí a gente tem um cachorro, e ele chegou para mim essa semana ainda e falou: mãe, lembra que o Chico Xavier fala no filme, né, que, acho que não é nem o Nosso Lar, esse foi o filme do Chico Xavier, e ele disse que a nossa relação para com os animais seria na mesma proporção que a nossa relação para seres angélicos, em termos de evolução espiritual, né? Sim. E eu achei muito, falando de animais aqui, enfim, eu achei interessante porque chamou a atenção dele, né? Tá já encaminhando aí para as questões. O filhote lá. Filhote, o microfone dela tá bem? Tá? Que eu falo baixo, né? Sim, Luciano tem algo... Uma pergunta. Essa semana eu assisti na televisão um comando sobre grupos ateus. Grupos ateus, que eles estavam se organizando porque estavam se sentindo excluídos e, de uma certa forma... O cara vai ter marcha dos ateus, né? Mas assim, isso me chamou muita atenção. Eu gostaria, se tem alguma informação na visão espírita sobre as pessoas estarem ateus nesse determinado instante. É um assunto bem interessante, né? Mas até antes de abordar essa questão que o Luciano trouxe, eu vou voltar à questão do gramado, que ela começou a tocar, que é interessante, porque no plano espiritual, sim, como ela disse, há gramados, mas há duas espécies bem diferentes de gramados, não de espécies de grama, não, de origens. Existem gramados ideoplasticamente construídos, né? E eu vou pedir para o Vitor Hugo explicar o que é um gramado ideoplasticamente construído. Vitor?
pensamento é força criadora. Nós temos capacidade de, através da nossa imaginação e vontade, formar corpos no mundo espiritual. Então, nós podemos, como nós comumente fazemos no início de qualquer reunião espírita, e foi feito há pouco aqui, é mentalizar algo, uma pirâmide, um sol, ou pétalas de rosas caindo. Então, através dessa mentalização, nós criamos no mundo espiritual exatamente esses objetos. Então, nada mais é do que uma força criadora através da qual se forma esse objeto. Daí a ideoplastia é uma ideia que se torna plástica, que se torna factível. Exatamente. Então, isso seriam os gramados ideoplásticos, ou seja, seres espirituais se reúnem e mentalmente constroem um gramado, e ele é mantido enquanto o pensamento deles estiver sintonizado ou desejar que o gramado exista. Além disso, além do gramado ideoplástico, existem gramados que não são ideoplásticos, né? Existe vegetação no plano astral também. Vamos ver se Mateus, Vitor ou Elis gostaria de comentar um pouco sobre isso. Fique à vontade. Eu vejo que, assim, pelo que a gente estuda, né? Sim. Essa vegetação, assim, ela, como o Vitor colocou, tem objetos, plantas, inclusive que são, assim, inclusive pode falar até mundos, né? Que são criados através da midoplastia. E outros que são matérias, né? Diferentes da matéria que nós temos aqui na Terra, mas são matérias mais sutis que compõem os mundos, as colônias, os mundos astrais, né? Os mundos em outras colônias, em outros planetas, pode-se falar, né? E que são, assim, realmente matérias que são constituídas, que são plantadas, que nascem, né? Que têm um cuidado semelhante, como eles falou, um rascunho aqui, que é a Terra, né? Lá tem uma composição muito mais precisa, e, né? Mas é matéria, né? Como aqui. Quer acrescentar algo? Realmente existe no tema gramados, né? Existe sim, se por exemplo há uma queimada aqui, né? E se queima um gramado completamente. O que acontece com esse gramado? Ele simplesmente desaparece? Não, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O princípio energético, o princípio espiritual daquele conjunto de gramas do gramado, ele continua a existir. E ele retorna, sendo atraído para outras sementes de grama, para outras mudas e em uma situação futura. Enquanto isso, ele estagia, sendo coordenado por botânicos, ecologistas, zoologistas, no caso de animais, né? Equipes de cientistas espirituais que trabalham com muito conhecimento e muito amor, entende? E eles mantêm aqueles princípios espirituais lá estagiando, inclusive muitas vezes trabalhando no DNA para mutações genéticas de plantas. Isso naquele nosso livro, né? Evolução em 2 Mundos, comenta isso aí. O Espírito André Luiz comenta isso aí. Quer dizer que uma parte, digamos, das experiências são adquiridas aqui, neste plano físico, e uma outra parte, uma outra parcela de experiências se dá no plano espiritual, né? Exatamente, essa observação é extremamente importante, né? Então, nós experienciamos aqui, mas experienciamos lá também. Nós sofremos modificações aqui e sofremos modificações lá. Nós temos escola aqui e temos escola lá. Isso é para todos os seres do universo, certo? Não tem, assim, uma espécie que extinguiu e acabou. Não, ela continua existindo extrafisicamente. Depois ela retorna uma outra espécie próxima, né? Se acabou o mico-leão dourado, vem no mico-leão prateado, coisa parecida, né? Então, e continua evoluindo, né? Mas o Luciano trouxe uma questão sobre os ateus, né? Sobre os ateus, né? Isso. Tu dizer, Mateus?
Mateus combina com ateus, não? Não. Então, Vitor. Não, mas então vamos mesmo esgotar essa anterior aí. É o seguinte, o que é que tu colocaria o seguinte, o fato do indivíduo ser ateu significa que ele é menos evoluído do que uma pessoa que é religiosa? Como é que você diria isso? Eu vejo que não, porque a questão tem os ateus, graças a Deus, né, que não são mas assim, os princípios morais de uma pessoa que diz não acreditar em Deus podem ser muito mais efetivamente, vamos dizer assim, ativos no mundo, e pode ser realmente uma pessoa que siga os princípios de respeito ao próximo, ao meio ambiente, enfim, do que uma pessoa que se diz muito religiosa e que às vezes se esconde atrás de uma religiosidade, né, ou simplesmente, eu vou fazer, depois eu peço perdão a Deus. Então, né, não acho que isso seja um fator que vá delimitar ou não a evolução espiritual e moral de uma pessoa, né? Com certeza, é isso que os espíritos nos dizem nas sessões mediúnicas. Não adianta apresentar carteirinha de católico, protestante, espírita, lá que vai ter algum diferencial por causa disso. O que importa é que a pessoa na essência, como ela disse, não importa o rótulo, né? Agora, o fato da pessoa ter conhecimento da vida espiritual facilita compreender as coisas e facilita que nos seja mostrado um caminho mais adequado para a vida, né? Então, em contrapartida, tornamos-nos mais responsáveis, né? À medida que a gente sabe, mais responsável a gente está. Passa o microfonezinho para... Só antes, eu vou fazer sim. Imaginando que alguém que tenha sido extremamente religioso e tenha numa vida anterior sofrido um grande trauma, um grande sofrimento por conta dessa religiosidade, pode ter criado um bloqueio tão grave que ao reencarnar talvez ele traga algum bloqueio. Não, tá bom, então não acredito em Deus, mas os princípios de evolução eles se mantêm, né? Talvez nas suas atitudes. Então, são inúmeros fatores que podem acontecer que a gente não pode... A verdade é que um dia será revelado, quer dizer, a todos nós, que acreditemos ou não, o fato de eu acreditar ou não no ar, embora eu não o veja, não quer dizer que o ar não exista, né? Então, da mesma forma, acreditando ou não, ele também é impulsionado e é por essa força criadora, né? E é impulsionado porque existe Deus dentro de cada um, né? Exato. Sim? Ele está falando sobre a gente já está aprendendo aqui, tanto no mundo espiritual, como aqui a gente está evoluindo, né? E aprendendo. Eu queria saber, no mundo espiritual, também acontece como aqui na Terra, eu posso hoje agregar várias coisas positivas, né, para a minha evolução, mas no dia seguinte já vou errando, vou matar alguém, né? Então, me lesei, né? Isso no mundo espiritual também acontece, ou existe um protetor lá, sei lá, que não deixa que isso venha acontecer, para a gente não se lesar lá? Ou só na Terra acontece? Uhum. Então tá. Posso começar? Sim, não. Eu li em mais de um livro, assim, que o mais ditado por entidades, né, que o mais assustador quando desencarnamos é que é tudo tão igual ao que era quando estávamos encarnados. Então, mesmo que você desencarna, exatamente tudo o que você sente, os seus impulsos, só que com um diferencial, que as coisas, quando a gente está despido do corpo físico, elas são muito mais instantâneas. Então, os pensamentos, as emoções e tudo que nós geramos é muito mais intenso, porque não tem o freio do corpo físico, né? Se é possível cometer, sim. Os maiores responsáveis por nós somos nós mesmos. Assim, existem, sim, temos protetores, temos, sim, mas a nossa vontade é o nosso livre-arbítrio e é sempre respeitado. Então, não tem protetor que vá te amarrar numa cadeira de forças, assim, uma cadeira de forças e não chega de fazer bobagem, né? Existem algumas intervenções, enfim, mas a gente sempre tem que considerar que nós somos os maiores responsáveis por todas as nossas ações e decisões e escolhas, né? Perfeito. Val, você, sobre a questão que ela colocou
já passo a palavra para o Vitor Hugo em seguida, mas você gostaria de mais alguma complementação, mais algum detalhe assim? Deu? Tá bem. Vitor Hugo, você está com o microfone aí? Bom, depois do Vitor Hugo falar, eu queria que o Leandro desse um closezinho no casal que vem da Itália aí, né? A Aline e o Gustavo. E depois eu pedi para passar o microfone para eles darem uma saudação para os colegas deles do Sentiero dello Espírito. E, por favor, em italiano, para que eles possam entender vocês. Um alôzinho, né? Deixa o Vitor Hugo falar, depois passa o microfone para os dois, tá? Vão pensando que vão saudar aí os colegas lá. Mas como motivação para a apresentação de temas, eu perguntaria, sendo que o mundo terreno é uma cópia do mundo espiritual, como é no mundo espiritual a atividade espírita, a atividade católica, a atividade evangélica e muçulmana? Opa! Queres começar? Não, você pode começar. Fique à vontade. Olha, existe uma região no plano espiritual, quando se fala região, é uma camada. Uma camada chama-se Espaço das Nações. Nesse livro, Evolução dos Mundos, né? Fala sobre isso. O Espaço das Nações é uma região, uma faixa, onde se fala as línguas daqui, tem-se os costumes, os vestuários e conjunto de hábitos que as pessoas levam. Então, por exemplo, franceses que desencarnam se reúnem em colônias de pessoas francesas. Né? Argentinos, né? De argentinos, assim, brasileiros, conforme a região e tal. Então, nesse espaço das nações, então, eles falam francês entre si, falam inglês entre si. Quando se visitam, entende? Às vezes usa o intérprete, ou a não ser que tenha uma evolução mais espiritual, mais elevada, expressa pelo pensamento, e os outros captam, né? Mas espíritos mais simples têm essa dificuldade de comunicar só em pensamento. E lá, inclusive, nesse espaço das nações, muitos mantêm seus hábitos religiosos. Muçulmanos têm suas taquiras, suas mesquitas, né? Existem rabinos, existem padres, rezam missa, pessoas que frequentam a missa semanalmente durante 90 anos, chega lá em cima e fica desesperado se não tiver uma missa. Então tem que ter a missa para ele. Então tem um padre, reza a missa, dá conselho, etc. Então, com as mesmas características. Acontece que a espiritualidade encaminha para esse espaço das nações espíritos mais evoluídos que tiveram vivências naquelas religiões. Por exemplo, existem dentro dos muçulmanos, tem os sufis, o sufismo, né? Que eles aceitam inclusive a reencarnação, certo? Mas os muçulmanos em geral não aceitam. No Islã, embora esteja em suras, são aqueles capítulos e versículos do Corão, a maior parte dos islâmicos não aceita a reencarnação, mas os sufis aceitam. Ele vai fazer uma visita a uma mesquita daquela no plano espiritual, chega cheio de luz, chega de energia, acompanhado um campo de energia maravilhoso, todos ficam impressionados, vem com a veste muçulmana, diz, olha, hoje eu fui convidado, está se permitido, vê aquela luz toda, diz, não pode fazer a prédica hoje. Então ele fala, pega o Corão, lê Sura 2, né? Então lá, né, que a chuva fará com que o solo renasça, tal como tu serás um dia renascido, tem lá no Corão. Entende? Então ele lê, faz um comentário, fala sobre a reencarnação, o renascimento e tal. Então vão colocando conceitos mais amplos e vão modificando. Por exemplo, tem dentro da Torá, do judaísmo, do Zohar, que são livros clássicos do judaísmo, tem referências sobre a reencarnação, só que passam despercebidas também. Como tem no Velho Testamento, em Isaías e tudo mais, tem lá falando em reencarnação em outros termos. Então eles fazem essas prédicas e vão gradativamente mudando os conceitos, lentamente, sem se preocupar. Né? Tem muitas vidas para poder mudar. Mas então existem sim essas comunidades religiosas que são trabalhadas gradativamente. Né? Então isso, como eles dizem, não muda muito não, entende? As pessoas às vezes levam seus hábitos e são muito difíceis de mudar. Às vezes levam séculos, né? Várias reencarnações. Né?
Imagina uma sessão, uma reunião de um grupo espírita, né? Sim. E com médiums que se comunicam, que fazem a mediação com espíritos, entidades que estão em outros planos, né, mais elevados, porque da mesma forma existem, né, infinitamente também essa evolução. Nós temos médios aqui para nos comunicar, talvez com alguns da camada de uma densidade mais próxima, né, um pouco mais acima, e da mesma forma lá também tem muitos planos mais elevados. Então também vai ter grupos de reunião de médiums para se comunicar com esses planos mais evoluídos ou mais sutis, né? É verdade. Isso que ela falou é interessante. Existem sessões mediúnicas no plano espiritual onde médiums recebem espíritos, psicografam, dão ectoplasma, espírito se materializa de outros níveis muito mais elevados. No livro Libertação, por exemplo, do André Luiz, fala isso. A Matilde, espírito, se materializou numa sessão porque ela era de um nível tão alto que eles não enxergariam ela, não viriam. Entende? Então, usa o ectoplasma dos médiums, dos espíritos que são médiums lá, numa sessão mediúnica espírita, né? Muito interessante. Passa o microfone então ali para a Aline e para o Gustavo, né? Então, eu quero aproveitar, depois, essa reunião é gravada, vocês podem ver depois da Itália, né? E nós vamos aproveitar. Helena, está sem microfone aí também? Sim. Tá? Quer mandar um abraço lá para a Cecília, para a Regina, para o pessoal aí? Com certeza, a nossa amiga Regina, a Cecília, uma tia, um grande abraço aqui do sul do Brasil. Isso, todo aquele pessoal lá do... Bom, palavra com vocês aí. Italiano, per favore. Un saluto a tutti gli amici italiani che ci sentono questa sera alla bellissima conferenza qui all'ICEF, e aspettiamo che tra poco il dottore Di Bernardi possa farci un bellissimo regalo con la sua presenza al Sentiero degli Spiriti, finché possiamo sentire una conferenza sua e avere un po' del calore brasiliano anche alle conferenze del Sentiero degli Spiriti. Un saluto a tutti. Aline? Un veloce bacio a Regina, Massimo, non so se ancora siete svegli, però un bacio a tutti e tra poco arriviamo. Stiamo qua sentendo questa conferenza oggi, ma tra poco arriviamo a Milano. Un bacio, buonasera. Bom, bacio e beijo, para quem não sabe. Muito bem, né? Espero que o pessoal lá na Itália depois vejam vocês, né? Bom, então vamos continuar aqui, então, né? Bom, já tem alguma outra questão aí? Tem uma sobre família. Ah, sim. Pode ser? Pode ser. O Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra? O Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra. Projetar-se? Sim. Sim. Bom, quer começar? Pode começar. Tá bom. Bom, o seguinte, existe uma família espiritual e uma família material. A nossa família espiritual, muitas vezes, ela é composta por pessoas que aqui fazem parte da nossa família e outros que não fazem. Às vezes são amigos nossos de serviço, alunos, professores, né? Pessoas que materialmente não temos um vínculo sanguíneo, mas são pessoas onde flui uma energia muito fácil de confiança, de respeito, de apoio, né? São espíritos afins, né? Onde já fazem parte da nossa família espiritual. E muitas vezes já foram parentes nossos em outras vidas. Então, quando nós desencarnamos, nós nos encontraremos com pessoas que têm a mesma frequência de vibração, que vão constituir a nossa família espiritual. Tá? Muitas vezes a gente poderá ter aqui, por exemplo, um irmão, um pai, uma mãe, que na realidade é um relacionamento muito difícil, teoricamente, né? Muito difícil, muito complexo. Há uma dificuldade muito grande, que reencarnaram juntos para se perdoarem, para se amarem, para se compreenderem, se tolerarem, porque eram pessoas que tinham grandes dificuldades em vidas anteriores. E não eram mãe e filho, por exemplo, ou irmãos. Né? Então, quando retornam para o mundo espiritual, está amenizada aquela dificuldade, está diminuída
aquela dificuldade, está minorado aquele problema, mas não há aquele fluxo de energia tão fácil. Então eles passam a fazer parte de comunidades familiares diferentes. Não quer dizer que vão fazer parte da mesma família material. Tá? E esse planejamento da família, lá no mundo espiritual, esse planejamento segue uma linha, um projeto de crescimento espiritual. Então, quem são os integrantes da nossa família? Espíritos afins, espíritos sem necessidade de afinização e até inimigos do passado, para a gente se perdoar, tolerar, compreender e superar. Tá? Então, essa é a nossa situação familiar. Há muitos amigos, muitos parentes que estão na nossa família e muitos que são dificuldades anteriores para poder recuperar. E lá na pátria espiritual, a família se liga por frequência de vibração. O Eli, se quiser colocar alguma coisa. Não, assim, sempre há um ponto em comum que une, não necessariamente laços de amor, né? Então, se temos uma afinidade com talvez algum sentimento de raiva, de vingança, que não seja um sentimento positivo e amoroso, também gera um laço, também cria-se vínculos aqui, exatamente. E no plano espiritual também, né, doutor Ricardo, nos níveis mais inferiores, né? Nos níveis mais inferiores se criam o oposto, né? Em vez de laços de amor, de afinidade, se criam laços por tendências inferiores também, espíritos que se unem, né, porque têm forte sentimento de vingança e criam também famílias, vamos dizer, porque estão unidos com o mesmo objetivo. Né? Então, é isso que é a questão do que a gente, quando se fala, nós atraímos, sim, nós atraímos o que está em sintonia conosco, seja positivo ou não, né? Por isso, orai e vigiai, né? Os pensamentos e os sentimentos, porque realmente é o que aproxima. Eu lembro que as perguntas são livres, gente. A hora que vocês quiserem levantar algum ângulo, alguma questão, uma situação, algum detalhe, a reunião é aberta, viu? Não há problema de perguntar o que quiserem. Por exemplo, estamos falando sobre isso, mas podem perguntar sobre isso ou sobre outros assuntos também. Tá? Pois não, passa o microfonezinho lá para ela, para o pessoal da internet poder ouvir lá. Isso. Eu vou retomar um pouquinho o tema anterior, que eu fiquei aqui marcando, né? Se existem as comunidades semelhantes, né, no mundo espiritual, se reúnem as mesmas religiões, então quer dizer, se eu, por exemplo, nasço católica, eu vou repetir então a pergunta. Se existem essas comunidades das nações, né? Sim. Então, eu fiquei com uma dúvida. Se eu, por exemplo, nasço brasileira, eu vou sempre reencarnar brasileira? Essa é uma pergunta. Já que a gente tem várias encarnações, eu vou sempre reencarnar no mesmo país, nas mesmas comunidades. E a outra pergunta que eu também fiquei pensando assim, se nós evoluímos como espíritos, as religiões ao longo do tempo elas também vão evoluir, porque existe tanta diferença entre as religiões, né? Será que elas vão evoluir todas elas e depois chegar a um ponto em comum? São duas questões bem interessantes. Pode começar então. Bom, a primeira, né? Se sempre reencarnamos com a mesma nacionalidade ou no mesmo grupo. Não. Qual é o objetivo de nós encarnarmos, né? Para que tenhamos experiências e que o nosso espírito agregue experiências de convivência, de cultura dentro desse planeta que estamos nesse momento, né? Ligados. Então, certamente nós tivemos já muitas vivências, muitas vidas, até porque você veja bem que o Brasil é um país muito novo, né? Comparado a todas as antigas civilizações, né? Então, não necessariamente nós tenhamos sido os primeiros índios daqui, possivelmente nós tenhamos muitas encarnações anteriores lá nas civilizações muito mais antigas, né? Então, existe muita diversidade, o que também não significa que quando você desencarnar, você vá necessariamente para uma colônia, por exemplo, você nasceu numa família católica, hoje a sua afinidade, até pelo fato de você estar aqui, talvez seja maior com o espiritismo, ou talvez o seu espírito seja ávido por
ter outros conhecimentos e você vai se unir a outros grupos para descobrir novos conhecimentos, né? E talvez a sua afinidade também não seja necessariamente com um grupo de brasileiros ou dessa região. Então, porque nós trazemos uma bagagem muito grande e que nesse instante em que estamos encarnados a gente desconhece todas ou a maioria das experiências que nós já trazemos. Também não significa que nós vamos desencarnar e que tem um botãozinho que liga e tudo volta e a gente tem uma visão global. Não, tudo, como eu disse, é muito igual, assim, logo que nós desencarnamos é muito semelhante. Então as coisas vão, as memórias, elas podem se recuperar mais facilmente ou não, depende de cada um. É muito individual esse processo, né? Não sei se ficou assim respondido dentro do que... Exato. E a segunda questão era? Em relação à evolução das religiões, né? Isso. No meu ponto de vista, dentro daquilo que eu já li sobre o assunto, também da mesma forma. Sim, existe uma evolução, sim. Para eu te afirmar, assim, tempo, eu acredito que a tendência é de que haja uma convergência, né, uma ideia única, que é a verdade suprema, né, de tudo, porque nós temos assim como se fossem quebra-cabeças, né, como se fosse um grande quebra-cabeça e algumas religiões têm algumas peças, outras, algumas já têm uma visão um pouco mais ampla, mas não sei assim se poderia dizer que afirmar que hoje vai ser o Espiritismo, por exemplo, não sei, talvez venha com outro nome agregando todos esses conhecimentos que cada um tem um aspecto, uma visão, né? E hoje nós temos a ciência como talvez um meio de unificação, porque vem se comprovando muitas questões através da ciência, né? Mas eu acredito que sim, que vai haver uma convergência, né? Da mesma forma em que vai haver uma mudança de uma forma global na nossa evolução, e talvez chegue um momento em que nós não precisamos reencarnar da forma como nós conhecemos hoje. Tudo evolui, né? Então certamente as religiões também tem um processo de evolução lá e aqui, porque também há uma mudança aqui, se a gente perceber, né? Ao longo dos anos, o próprio catolicismo, dentro do espiritismo mesmo, o que hoje nós temos de acesso de informações, de mensagens e de informações que recebemos do plano espiritual, já é muito além do que foi recebido quando foi concebido o Espiritismo em 1857, né? Que são informações e são formas de abordar os assuntos de uma forma que naquela época não era possível, né? Então as coisas vão evoluindo sim, né? Vão crescendo nos dois aspectos. Tem uma frase do Leon Denis, francês, que foi o continuador do Kardec, mais importante, sobre essa questão, que diz o seguinte: o Espiritismo não será a religião do futuro, mas será o futuro das religiões. Ou seja, esses conhecimentos de reencarnação, mediunidade, mundos habitados, serão gradativamente absorvidos para as outras linhas de pensamento, certo? Então, até numericamente mesmo, o Espiritismo ele é pouco expressivo no planeta Terra. O Brasil é o país mais espírita do planeta Terra. Mas outros países não acontece, né? Na Itália, por exemplo, pouquíssima gente é espírita, né? Na própria França, onde nasceu na o própria espiritismo, França, né? Exatamente, com o dizerismo, onde nasceu o espiritismo, né? Então, mas o espiritismo não está preocupado com isso, mesmo porque nós não temos profissionais da religião. Um é mecânico, outro é professor, outro é cozinheiro, outro é médico, assim por diante. Cada um tem sua profissão, ninguém sobrevive do espiritismo. É o contrário, a gente ajuda, né, a instituição se manter. Então, ao contrário de muitas religiões, que respeitando, etc., são suas necessidades, é um processo absolutamente respeitável, mas não é o nosso. Então, existe o profissional, que ele se mantém a família com a própria religião, né? E às vezes até alguns extrapolam um pouco, né? Mas de qualquer forma, sim, de qualquer forma é uma característica diferente, né? Ô, Vitor, o microfone está contigo? Depois passar a palavra para o amigo lá atrás. A Joana de Ângeles também é outra que afirma isso frequentemente, de que as religiões, principalmente a ciência, através da ciência, se chegará
há um conceito comum de conhecimento e de conhecimento físico e metafísico. Então, ela que induzirá as religiões a chegar a uma evolução comum. E aí, como não necessariamente espiritismo, mas também não necessariamente outras religiões. Exato. Você pode mostrar o microfone para ele atrás? Isso. Existe alguma explicação no plano espiritual para a seguinte questão? Muitas vezes aqui, nesse plano material, nós estamos bem em todos os sentidos. Por exemplo, em termos de família, bem com a esposa, bem com os filhos, socialmente também, profissionalmente também, tudo segue muito bem. Mas, em algum momento, bate uma sensação, um aperto no coração, uma sensação muito assim, muito triste, e ela vai passando, de repente, depois de alguns dias, some. Existe uma explicação no plano espiritual para isso? Vou pedir para a Elis começar, depois a gente continua. Você está levando a sério essa história de primeiras damas, né? Bom, tem muitas possibilidades, né, doutor Ricardo? Uma das possibilidades poderia ser uma ressonância com o passado, às vezes um momento que você está vivendo hoje, uma mesma idade, talvez numa outra existência, você tenha vivido algum momento triste, e pode acontecer, né, que você, mesmo sem saber exatamente o que é, você entre em ressonância, né, com o sentimento do que aconteceu em outras vidas, né? Aí, sim, entre outras possibilidades, a gente tem a questão de transição planetária, né, Helena? Deixa só, antes de continuar, quero dar uma reforçada no que ela falou, que é bem interessante. Então, você veja o que ela colocou. A pessoa, numa mesma faixa de idade, ela faz ressonância com o passado. Ou seja, se ela tem 33 anos de idade, e na vida anterior, vou dar um exemplo bem grosseiro para fixar só, né? Que com 33 anos de idade, ela se suicidou. No momento que nessa vida ela faz 33, ou naquela faixa de 33 anos, ela vivencia, ela entra em sintonia com o seu inconsciente, com os registros semelhantes de 33 anos da vida anterior, ou de outras, mas principalmente aquele mais intenso. Isso chama-se ressonância com o passado. Então, vem uma tristeza, vem um desespero, então passa a ideia de suicídio, coisa parecida, porque tem aquele registro no passado. Então, essa é a primeira circunstância que a Elis mencionou. Continua. Além da idade, assim, algum evento também, isso, né? Eventos evento que ocorram. Gatilho, né? E aí, então, a transição planetária, né, Helena? A Helena está lendo um livro que a gente, inclusive, está estudando. Você não quer falar um pouquinho, não? É porque, bom, o planeta como um todo está passando por um momento também de muito movimento energético, de mudanças e de transição. E às vezes algumas pessoas têm maior ou menor sensibilidade e você acaba entrando digamos, uma mesma energia que alguém próximo, que algum familiar, que algum amigo, ou às vezes simplesmente com o momento mesmo planetário, com tantas catástrofes que ocorrem, às vezes você está um pouco mais fragilizado por algum problema cotidiano e de repente você modifica a sua condição energética e acaba acessando esse registro, que é um registro, a gente tem vários nomes também, né, egrégora, enfim, esse campo morfogenético que circunda, que todos nós temos acesso, mesmo que não conscientes, né, disso. Seria uma outra possibilidade, né? E aí, você tem... Eu acho que está também... pois não, Gustavo? Microfone para ele. Vamos ver. Passa o microfone para ele. Minha pergunta mudaria completamente. Na verdade, se vocês quiserem responder depois também, seria sobre a questão do trabalho para quem está encarnado. Qual a importância para o espiritismo do trabalho na vida de uma pessoa? Já que estava no papo da formiga, retornamos ao... Gostaria de esse esclarecimento sobre o trabalho. Eu vejo como algo muito importante e algumas religiões que a gente tem fora o espiritismo dão certas equivalências, algumas como castigo, outras como algo a ser feito. Como é que o espiritismo vê o trabalho cotidiano que se faz, além da questão econômica de ter o dinheiro? Fora isso, o trabalho no dia a dia, como é visto?
Muito bem. Como é que é o seu nome? Gustavo. Gustavo. Bom, eu penso que o propósito de cada um, a forma como você vê as coisas, se o trabalho é importante para você, isso é positivo. Se for para você, isso é muito pesado, isso vai se tornar um fardo na sua vida. Né? Eu acho que o espiritismo ele é muito amplo e muito aberto, porque não existe uma regra, uma caixinha assim. O trabalho é bom sim, é positivo, com certeza. Mas se para aquela pessoa é uma coisa que faz mal, passa a ser uma coisa complicada. Trabalhar, você produzir é saudável, faz parte da vida, né? Então, mas eu não sei se eu estou conseguindo responder assim exatamente. Não se tem um conceito assim dentro do espiritismo. Eu vejo que a gente não tem um conceito assim é certo, é errado. Lógico que existem princípios, existem digamos verdades que são absolutas, né? Agora esses conceitos aqui em relação a você tem que trabalhar 8 horas por dia ou você precisa doar 50, 20% do seu salário, senão você não vai para o céu, né? Então o espiritismo ele mostra de uma coisa de uma forma muito diferente, porque ele traz a responsabilidade e a consciência para cada um, né? Existe uma frase do Kardec que é muito interessante. Uma das máximas do espiritismo, máximas são, né, frases clássicas, né? Trabalho, vírgula, solidariedade, tolerância. Trabalho, solidariedade e tolerância. Então, coloca realmente o trabalho, mas a observação que a Elis fez está perfeita. O trabalho, ele deve ser feito, o labor deve ser feito com prazer, com alegria. Agora, o indivíduo, se não se sente bem, ele pode buscar um outro gênero de trabalho. Um outro gênero. Não quer dizer, não quero trabalhar, então... Assim, né? Acredite em Deus e Deus... Exatamente. Ou então tem, às vezes, pessoas que moram com os pais eternamente, não trabalham, não estudam, né? Então, como se fosse uma opção de vida, né? Essas contas depois vão ser apresentadas. Mas aí que é o princípio, não é? De coerência, de respeito ao próximo, e o próximo, os nossos pais são os nossos próximos mais próximos, né? De você saber o limite do outro. Agora, assim, pode ser que você se dedique intensamente a um trabalho por 2 horas por dia, que você tenha uma remuneração merecida e que você usufrua muito bem de uma forma digna e que ainda com isso beneficie muitas pessoas, e não quer dizer que você é um folgado, porque você não trabalha 8 ou 12 horas como a convenção, né, deveria ser. Claro. Exatamente. Então, há essa flexibilidade, como ela disse, né? E o trabalho é uma forma também de repor, muitas vezes, sem ser pelo sofrimento, sem ser pela dor, repor ou reequilibrar desajustes nossos. Tá? Não é necessário sofrer para pagar, a palavra pagar entre aspas, débitos do passado. Você pode resgatar equívocos do passado trabalhando em benefício do próximo, em benefício da humanidade, em benefício da família. Né? Então, o trabalho ele é importante nesse sentido, né? Com toda essa flexibilidade que ela colocou, que está perfeito. Passa o microfonezinho para ela. Helena, queres colocar alguma coisa depois dela falar ali sobre o trabalho? Tá. Na verdade, assim, é uma opinião minha. Até porque eu acho a ociosidade muito perigosa para a mente, para o espírito. Eu acho que a gente tem que estar ocupado com alguma coisa. Não precisa estar trabalhando... mas assim, o trabalho formal, que você está falando. Mas a gente precisa estar ocupado com alguma coisa, porque eu acho que a ociosidade leva a gente por um caminho distante do que a gente escolhe seguir. Eu acho importante assim, estar sempre se envolvendo em algo, não necessariamente trabalhando em coisa. Eu entendi que a pergunta foi direcionada em relação ao trabalho formal, né? A ocupação. Não, digamos assim, não um trabalho espírita, mas um trabalho como voluntário, um trabalho que te exija, digamos assim, o suor para poder dar uma satisfação, não sei, uma satisfação, contribuir para essa questão da evolução espiritual, de pensar em termos de que o que se faz tem um resultado também. Isso eu acho um papel muito importante do trabalho. Às vezes, não sei, na minha visão muito simples, às vezes o trabalho educa as pessoas até espiritualmente a saber que tudo que se faz tem um resultado, o salário que se
falha muitas vezes, mesmo que não seja aquele normal, formal como a gente viu, ele se falha de alguma forma. E às vezes a disciplina de saber sacrificar-se para esperar um retorno no futuro, às vezes eu vejo algo muito relacionado com a questão também espiritual. E a gente saber que hoje os esforços que a gente faz, aquilo que a gente se restringe a não fazer também, é como se fosse um investimento, sabendo que no futuro aquilo pode nos dar algo muito maior do que aquilo que a gente pode receber somente ali no momento imediato. Por isso, essa questão, digamos, às vezes até didática, também relacionada um pouco com o ponto da evolução. Eu acho que foi colocado e foi muito interessante. Algo mais? Não. Eu acho que está. Passa o microfone para ela, sim. Só ainda sobre isso, eu acho que isso moralmente é importante, porque exercita humildade, respeito, espírito de equipe, uma série de coisas que às vezes não, que são necessárias, né, para que a gente cresça. Porque às vezes no ambiente de trabalho, se a pessoa passa 8 horas lá, é lá que ela vai aprender 90% do dia, quase, sobre essas coisas, né? Sim, também. E lembramos que há trabalho no plano espiritual. Há escolas, bibliotecas, há hospitais, enfim, há plantações e tudo mais. Trabalhos também no mundo espiritual. Porque, né, o trabalho, quer dizer, o simples fato de você sair da sua casa e se preocupar se alguém, enfim, com o respeito, como eu falei, para o seu vizinho, ou você ajudar. Então, isso é o que eu quero dizer, assim, eu tinha entendido que era mais relacionado ao trabalho formal, né? Porque o trabalho, essa autoeducação, ela deve ser constante, né? Na delicadeza de responder uma pergunta. Às vezes a gente chega cansada e aí isso justifica que o nosso cansaço no trabalho lá fora, a gente responda para um filho ou para o marido, né? Então, é nesse aspecto assim que, às vezes, eu digo, a formalidade vai além. Acho que a preocupação tem que ser constante, o cuidado constante, e às vezes em pequenas coisas que parecem insignificantes, você tem um aprendizado e uma doação muito maior do que, às vezes, você estou dentro da casa espírita ou do núcleo religioso católico ou de qualquer, né, pela formalidade, sim pela ação em si, pelo que vai dentro de cada um, é o que tem valor para cada um, os valores de verdade, lá do íntimo de cada um, né? Parece que você queria falar alguma coisa. Alguém falou aí sobre modo, coisa? Não, alguém não falou? Não, só vendo o tipo de trabalho tem no outro mundo. Aí eu falei, será que tem um jornal? Hoje eu posso trabalhar com editora de moda, ela falou, não existe moda. Olha, será? Existe. Não exatamente como aqui, mas existe. As roupas são confeccionadas, segundo André Luiz, na Evolução dos Mundos, de duas formas. Existem roupas que são ideoplasticamente, pela força do pensamento, são formas de pensamento que eles, com o pensamento, plasmam a roupa. Mas existem também roupas que são tecidas, são manufaturadas manualmente mesmo por trabalhadores no astral. Existem as duas espécies. Aí não fala que existe moda, mas eu depreendo que alguém pode escolher um modelinho, né? Então, agora até aproveitando esse gancho para falar de uma coisa, toda vez que se discute assim, sobre alimentação ou uso de drogas, o consumo das coisas, roupa mesmo, um carro, hoje tinha uma notícia sobre um magazine que usa trabalho escravo, por exemplo. Aí a pessoa fala assim, é ético eu não consumir mais esse tipo de roupa, do ponto de vista ético. E do ponto de vista energético, assim como você fala, consumir drogas, além de tudo, envolve a crimes, assassinatos, quer dizer, tem toda uma carga energética. E comprar uma roupa feita com trabalho escravo, sob o sofrimento de alguém, também traz essa carga energética, usar uma roupa ou qualquer outro produto, outro bem de consumo que venha dessa carga. Ledone prima, como diria em italiano, né? Pergunta difícil, assim. Quer que comece? Tá. O seguinte, olha, a roupa, no caso, confeccionada com trabalho escravo, ela leva transitoriamente uma energia, certo? Transitoriamente. Agora é o seguinte, não tem energia que esteja num objeto, entende? Que seja mais importante do que a força do meu pensamento, certo? Então, se alguém herda uma casa onde morou gente
10 anos ou mais numa casa, aquilo está impregnado do tipo, do gênero de pensamento da família. Mas você pode simplesmente fazer uma prece, fazer uma reunião de harmonização no lar, evangelho no lar, pedir a proteção e fazer a limpeza energética mentalmente das paredes, do teto, do chão, etc. Nada de sal, nada disso, é mental, certo? Porque às vezes alguém pode ir lá, está escutando, porque tem gente que pega sal grosso, faz isso, faz aquilo, não é necessário, é mental, certo? Então se faz mentalmente isso. Então uma roupa, se você ganha uma roupa, depois tem notícia disso, ou simplesmente lava a roupa, passa a roupa e faz uma energização mental ali, entende? Até se quiseres comentar como se faz isso, alguma coisa, também fique à vontade. Né? Assim, eu vejo também a questão, por exemplo, se você compra essa roupa sabendo a proveniência e você já traz com você, poxa, isso, mas está barata, mas eu vou... Então, também mais uma vez, é a forma, né, como cada um. Agora, como falou, você ganhou, você comprou e não sabia, porque a gente não tem, assim, o acesso, ou soube depois... É uma questão mental e é uma questão da sua intenção. São as nossas intenções que fazem com que a coisa, né, seja positiva ou negativa, ou traga uma carga, ou que você realmente entre em sintonia com essa energia negativa e que isso vá chegar até você, né? Por outro lado, se você de repente recebeu, ganhou de presente, você se sensibiliza sem conseguir transcender, de compreender a situação e fica muito penalizado, você gera um vínculo não por raiva, por querer se aproveitar, mas talvez pela energia de pena, de sofrimento, né? Então, sempre esses vínculos são de acordo com a nossa intenção, né? Em relação a tudo, né? Tudo que a gente faz, né? Luciana, tem alguma questão aí, não? Tem uma que fala sobre mentira. Só já tem a Lívia, quer perguntar alguma coisa? Seria sobre, mais ou menos, pegando o gancho da resposta, da visão do espiritismo sobre, por exemplo, os amuletos, os medalhões, assim, objetos que são, muitas vezes, não digo santificados, mas que as pessoas creem que aquele objeto pode trazer alguma coisa para elas, esse tipo de coisa. Qual que é a visão do espírito sobre isso? Começa? Bom, você pode realmente acreditar e imantar, colocar a sua energia num amuleto e quando você usa esse amuleto, ele vai te trazer um bem-estar porque você colocou a sua energia, porque você acredita nisso, né? Pode também ele pode estar, digamos, imantado com energia de outras pessoas, e se você estiver sensível a isso, de repente você se sensibilizar positiva ou negativamente com isso. Agora, lembrando sempre que, se isso acontecer, a gente tem o predomínio, né, da nossa vontade, né, de sobrepor a sua vontade a isso, porque é um objeto que pode estar impregnado, né, de uma energia, e que isso vai ser bom ou ruim, e você vai determinar o uso que vai dar, e se isso te incomodou, se você acha que está ruim, você energeticamente vai fazer da mesma forma que a casa, promover uma limpeza e, de repente, impregnar esse elemento com a tua energia, né? Não sei se... o objeto em si, ele não tem aquele pé de coelho, coisa assim, né? Não tem essa propriedade. O que acontece, como ela disse, a gente imanta aquele objeto e a gente coloca ali alguma coisa. Eu posso escolher, por exemplo, a minha caneta preferida. Ela vai me dar sorte. Toda vez que eu pego a minha caneta, que vai me dar sorte, eu estou gerando energeticamente um fluxo de energia de frequência mais alta. E aquilo vai me dar bem-estar, etc. Né? É um condicionamento, uma impregnação, uma imantação, como ela disse. Alguém lá atrás parece que levantou o dedo? A moça lá, o microfone está com ela? Sim. Trabalha, né? Ao longo do tempo a gente envelhece e todos morremos. Aí eu fiquei com dúvida. Se no plano espiritual a gente também trabalha, né? Um dia no plano espiritual também nos aposentamos, o espírito também envelhece, o espírito morre também? Você pode começar. Bom, é o seguinte. Existem certas situações assim específicas. Por exemplo, um determinado espírito recusa-se a reencarnar. Ele já está na espiritualidade há muitos e muitos anos.
Aí os orientadores dele dizem o seguinte: olha, você precisa renascer. Aí ele disse: não, usar fralda de novo, não sei o quê, eu não aceito isso. Ser pequeno e derramar comida, ir para a escola de novo, receber palmada, não. Eu não quero reencarnar. Aí o mentor explica, disse assim: mas eu não tenho livre-arbítrio? Tem. Então eu decidi que não quero reencarnar. Disse: olha, você tem que reencarnar para evoluir. O que acontece com esse espírito? Passa-se os anos e ele vai entrando em desgaste energético. Como assim desgaste energético? O corpo espiritual é de matéria, de outra dimensão, mas é matéria, é derivada do fluido cósmico universal, é matéria, certo? O perispírito é matéria, de outra dimensão. Essa matéria tem vibração, tem moléculas, tem energia, gasta energia e precisa repor energia. O espírito mais simples se alimenta, certo? Tem plantação lá, tem suco e tal. Espíritos mais evoluídos se alimentam de luz, de amor, de energia, de trabalho, então intensificam as vibrações. O espírito desse que não quero reencarnar porque eu decidi que não quero, porque isso, porque aquilo, ele tem uma densidade maior, ele é um espírito mais denso, não é um espírito de luz. Então ele gasta mais energia e chega um momento que não tem mais como repor essa energia. E ele vai entrando em torpor, as moléculas vão vibrando mais lentamente, a energia cinética das moléculas que compõem o corpo espiritual vão girando mais lentamente, vai entrando em torpor e sonolência. Não morre, porque não existe a morte nesse sentido. Mas ele vai adormecendo, é preparado pelos inimigos espirituais e ele reencarna compulsoriamente, ou em outras palavras, na marra, né? Não é verdade? Então, existem situações assim desse gênero. Né? Com relação ao trabalho, vai depender do nível da colônia espiritual. Quanto mais adiantado é o espírito, mais ele se sente bem ajudando, trabalhando, ajudando os netos, os bisnetos, aqueles que ficaram, um planeta que está em formação, enfim, ele sente prazer, sente alegria, sente felicidade em ficar trabalhando, né? Não é aquele trabalho que tem que bater ponto, tá? Não é isso, né? Então ele sente prazer, isso para ele não é sofrimento, isso aí é muita alegria e felicidade. Não é como se imagina ficar tocando harpa numa nuvem, né? Nas fofas nuvens do além, né? De sandália com calcanhar cor-de-rosa, não é nada disso, né? Não tem isso, né? Tem trabalho útil e isso gera muita alegria, muita felicidade. Então, o espírito superior não pensa em chegar, agora eu vou fazer nada. Né? Isso seria um sofrimento, né? Seria um grande castigo, né? E não existe isso. Agora, espíritos mais densos, eles podem recusar trabalhar, podem recusar reencarnar, mas automaticamente a lei vai encaminhando para um processo de recuperação e de revisão de conceitos. Né? Microfonezinho? Isso. O senhor falou em espírito de luz em outro plano. Aqui nesse plano onde a gente está, teoricamente, todo mundo para melhorar, para evoluir, é correto ou não? Às vezes a gente encontra umas pessoas e acha aquela pessoa muito boa, e diz assim: você é um espírito de luz. Existe espírito de luz aqui? Acredito que existe, sim. Aqui existem espíritos em vários níveis evolutivos. Considerando que espíritos que estamos aqui encarnados é porque, de alguma forma, ainda precisam dessa manifestação física. Né? Existem espíritos que vêm para auxiliar, para melhorar uma condição energética planetária que já tem um nível evoluído. Bom, não vamos falar da exceção das exceções, que foi Cristo, né? Mas existem inúmeros outros espíritos que talvez não precisassem mais vivenciar uma experiência aqui física, mas que vêm para ajudar no processo evolutivo energético do planeta, para ensinar, para mostrar com o exemplo, né? Como temos aí Chico Xavier, Divaldo Franco, entre outros, muitos anônimos, sem nomes, e que fazem, né, prestam um grande auxílio à humanidade como um todo, né? E como a gente falando de novo de trabalho, né, às vezes um pensamento de amor, um pensamento de verdade, uma intenção, você talvez fazer uma meditação, isso também é um trabalho, porque se você faz isso com intenção de beneficiar um local, um ambiente, inúmeras pessoas, ou simplesmente o planeta como um todo, você está contribuindo
para algo, você está trabalhando em prol da evolução como um todo planetária de todos os seres aqui viventes, né? Então, Buda, Confúcio, Lao Tse, Madre Teresa de Calcutá, né? Ou às vezes um amigo que nos ajuda. Muitos anônimos, muitos anônimos. Luzes de vários watts. Né? Exatamente. Muito bem. Bom, a Helena parece que tem uma questão sobre mentira lá. A Simone da Palhoça, ela fala o seguinte, ela deixou ali dito o seguinte, que hoje em dia existem muitas situações onde se identifica mentira. Ela pergunta, a mentira retarda o desenvolvimento do espírito? Com certeza, né? Com certeza. Toda vez que uma pessoa diz algo que não é verdade, ela está agindo energeticamente contra o fluxo maior do universo, que é o amor universal, o equilíbrio universal, a sabedoria universal, ou seja, Deus. Porque Deus não é uma pessoa, né? Deus é um amor que banha o universo, a inteligência que banha o universo, né? Então isso há um fluxo. Os espíritos superiores, eles seguem nesse fluxo, em intensidades menores, né? Então, quando o indivíduo diz algo que não é verdade, né, ele está contra esse fluxo. Agora, como também tem lâmpadas de diversos watts, né, existem escuridões de várias intensidades, né? Por exemplo, você pode eventualmente usar uma mentira para salvar uma pessoa, né? Então chega num campo de concentração, tal, assim, se você é judeu, eu vou te dar um tiro na cabeça. Ele é judeu? Não, ele não é judeu. Bom, muito bem, eu menti. Que bom que eu menti, né? Não é verdade? Então, tudo isso é relativo, tem que ver a intenção, né? Você falava um pouquinho na intenção, né? Agora, isso também não serve para justificativa de que essa mentirinha é inconveniente, então eu vou dar uma adaptada, né? Não é bem nesse sentido, né? É claro que é algo que atenta contra as próprias energias da gente, né? Parece que tem alguém que tem... lá na internet, né? Mas ela tem uma... Não, a moça ali, por favor. Microfone. Isso. Não pode falar assim, microfone. Eu queria que você abordasse um tema bem específico. Semana passada eu terminei de ler Missionários da Luz. Sim. André Luiz, né? Já que a gente falou tanto em André Luiz. E lá ele abordou um assunto que foi até, a princípio, chocante, mas depois eu fui tentando entender, e acho que eu entendi um pouco, mas ainda ficou por haver. Em um dos episódios, né, exemplificado lá no livro, ele foi até uma área socorrer, enfim, resgatar um espírito num matadouro. E lá se encontravam entidades, né, de baixo padrão vibratório que ainda consumia os fluidos vitais daqueles animais que tinham sido acabados de serem mortos, né? E com base nesse cenário, esse exemplo, eu queria que você fizesse uma correlação com o fato de, por exemplo, numa sessão mediúnica, durante a sessão mediúnica, a gente fazer o consumo moderado ou até evitar o consumo da carne vermelha, tipo de carne que contenha o sangue, que carrega o fluido vital, enfim. Tá. Eu queria que você falasse assim, bem assim, um ponto de vista bem espírita, não que vá correr para outros pontos, mas é só para complementar a informação que eu tenho. Ok. Quando o indivíduo ingere uma carne de animal, especialmente mamífero, por que mamífero? Porque é um animal superior. Certo? Tem filhote que mama. Você está ingerindo a carne de um animal mamífero que desencarnou, que foi morto, foi assassinado, forte e saudável, que ninguém mata boi velhinho. Né? Então eles matam o carneirinho, matam etc., que quando ele está ainda em plena potencialidade de energia vital, está cheio de energia vital, de fluido vital. Então é o seguinte, parte como você leu no Missionários de Luz, ela é vampirizada por espíritos pesados, densos, trevosos, que são os chamados vampiros, né, que ficam ao redor dos matadores sugando essa energia vital. Parte desse fluido vital fica na carne do mamífero. Quando o indivíduo ingere a carne do mamífero,
e vai para uma sessão mediúnica, por exemplo, não é recomendado comer carne naquele dia. Por quê? Não é só por pena do bichinho, que também seria um motivo, mas não é por isso. É porque a energia fica impregnada na carne, e quando a carne é decomposta no estômago, intestino, pelas enzimas, etc., vai para cá a proteína, para cá a glicose e tal, e a energia vital do bife, carne do mamífero, o que acontece com a energia vital? Ela é desdobrada e absorvida pelo nosso reservatório de fluido vital, que fica no corpo etérico, que fica entre perispírito e corpo físico. Fica ali no corpo energético, no corpo etérico, reservatório de fluido vital, fica ali aquele fluido vital. E o que acontece? Esse fluido vital é mais grosso, mais denso, mais impermeável. Dificulta desdobramento, dificulta tomar passe, dificulta trabalhar dando passe, dificulta desprender-se do corpo espiritual, certo? Então dificulta o trabalho mediúnico, torna o indivíduo, o perispírito, mais pesado, porque está preso pelo corpo etérico, pelo fluido vital denso que está ali. Por isso essa recomendação de evitar nas sessões mediúnicas a carne de animal mamífero. Deu para entender? Algo? Não? Nós temos aqui 3 minutos. Dos presentes, alguém gostaria de colocar alguma coisa? O Vitor Hugo tem uma história sempre do tanque de gasolina que é muito legal, do fluido vital, né? Mas alguém gostaria de levantar outra questão? Fiquem à vontade, qualquer questão. Então tem. Sim, ótimo. Que interessante, aproveitando a pergunta, voltando à pergunta dela, né? Sobre a morte no plano espiritual. Sim. Acho que no próprio Missionário da Luz existe um momento que, de um centro de apoio entre a Terra e as colônias espirituais, né? Existem algumas entidades que estão assim, de baixo padrão vibratório, entidades mais voltadas ao mal, que tentam atacar essa colônia, esse ponto, né? E existe inclusive uma arma de defesa, né? Que eles sentem e morrem espiritualmente, né? Ou seja, são entidades que não estão, né, encarnadas, mas que no plano, para eles recebendo aquela energia, eles morrem de novo, né? Então, uma curiosidade para colocar aquela parte da morte no plano espiritual, né, que ela tinha falado. Na realidade, eles são anestesiados, né? Mas eles têm uma eles simulam uma morte na cabeça deles, digamos assim. O entendimento deles seria uma morte, mas não existe a morte, né? Perfeito. Exatamente. Mais ficam anestesiados para Só que no entender deles, né? Eles parecem novamente uma morte, né? Exatamente, bem lembrado, Matheus. Valmira? Passa o microfonezinho para ela. Bem interessante a colocação do Matheus, né? Voltando ao fluido vital, né? Então, no peixe, você falou da carne vermelha, e no peixe e na galinha, isso não Elis, tem alguma diferença? Tem, assim, pelo próprio processo evolutivo, considerando aqui o processo evolutivo das espécies, né? Os peixes, por exemplo, ainda tem alma grupo também, né? Exato. Com exceção ainda de alguns peixes mais, não sei se... com exceção de poucos. Salmão, enfim. Então, eles têm o fluido vital deles é menos denso do que num mamífero, assim como as aves. Não que não tenha, também tem. Mas até pela proximidade, vamos dizer, em termos evolutivos, né, o fluido vital dos mamíferos ele é muito mais denso. Então, se imagina como se nós ficássemos com uma camada meio que oleosa, né, no nosso duplo etérico, né? Então, isso como impermeabilizasse a absorção de energias mais sutis. Né? Você tem o óleo, você não consegue, a água ali não passa, que é menos densa, né? Nos outros animais, aves e peixes ainda menos denso, né? Tem essa densidade, existe, mas ela é mais volátil. Ela se volta, né? Ela se desintegra quando o peixe morre, ele mais naturalmente, assim. E ainda considerando assim a condição, como ele falou, que geralmente os mamíferos são abatidos, as aves também são numa condição, né, bem ruim, mas são abatidos numa condição em que eles estão no auge, na plenitude do seu vigor físico, né, como se estivesse com a pilha carregada, tá lá cheio essa carga energética, né? Mas a galinha também, 45 dias.
Então, mas como ela tem um princípio espiritual menos evoluído que o dos mamíferos, da mesma forma ela também tem esse campo bioelétrico, esse campo energético menos denso. A glândula pineal, onde o corpo espiritual se fixa em nós, fixa no corpo todo, mas a glândula pineal é um ponto central do chakra coronário se fixar. No ser humano e dos mamíferos, ela é mais próximo, entende? A galinha, a pineal dela é pequeníssima, e o peixe ou não tem ou um pontinho, mas ele nem tem pineal, entende? Então, como ela disse, já é meio alma-grupo, entende? E as aves são mais evoluídas, com certeza, do que os peixes. Mas bem menos evoluída do que um animal que tem filhote que mama e tal. Quem já criou vários animais mamíferos sabe que tem como é que se diz, uma inteligência fragmentária. Né? Ele escolhe, ele opta, ele, né? Acaricia, enfim. Não precisa explicar a diferença de uma galinha para um cachorro, para um gato, para um carneiro, né? Quem criou, por exemplo, bovinos e interagiu com eles, né, sabe que eles captam muita coisa, que eles se afeiçoam, né? A não ser quando é criado em manada mesmo, é diferente, né? Mas se você traz um carneiro para casa, você interage com ele, é bem diferente, né? Mas o ideal no futuro é que se deixe qualquer espécie de, como diz o Dr. Júlio, que vem aqui, né? Eu não como nada que tenha olho. Certo? Né? Então é uma opção já mais diferenciada. Né? Muito bem. Falta no finalzinho lá. Algo... Dá para fazer mais uma perguntinha? Se for a resposta rápida, sim. Acho que dá. Eu queria saber o seguinte, já que o senhor falou nesses espíritos que ficam lá, que não querem reencarnar, né, porque não querem fazer nada, tal, ficam lá no torpor, mas aí eles vêm compulsoriamente. Eu gostaria de saber se todos os espíritos que vêm compulsoriamente e reencarnam, se eles chegam aqui no plano, né, neste planeta, assim, sem energia, assim, muito mole, sabe? Aquela pessoa, assim, que não tem uma força, não tem uma energia para nada, assim, sabe? A gente pode desconfiar, assim, que essa pessoa é um reencarnante compulsório ou não? Não, necessariamente não, porque aquela frase fantástica que cada caso é um caso, é mesmo, não tem dois espíritos iguais no universo, entende? Agora existem, por exemplo, os autistas, as crianças, os adultos que são autistas, o Hermínio de Miranda e vários autores espirituais também desencarnados, além de encarnados, colocam que muitos autistas eram pessoas que lutaram muito contra a reencarnação, não aceitavam a sua reencarnação e reencarnaram compulsoriamente, por necessidades, né? Então eles ficam muito fora da realidade. Psiquicamente se isolam, né? Exatamente. Não interagem com o mundo. Quer dizer, eu vou, mas eu não vou falar, não vou interagir com ninguém. Exatamente, é uma expressão automática desse processo. Acho que ela colocou muito bem. Muito bem, então, por falar nisso, nós vamos encerrar a reunião. Eu vou pedir para o Vitor Hugo, então, encerrar a nossa reunião, né? Como foi comentado, nós temos capacidade de criar. Nossa mente é um gerador e tem o poder de criar. Unamos os nossos pensamentos nesse sentido. E imaginemos, vamos criar de antena, tendo na sua ponta um farol. E esse farol está sendo abastecido pela nossa energia. E vamos emitindo cada vez mais energia para que ele possa brilhar intensamente, atingindo, abrangendo todo o inseto, nos abastecendo também de energia e direcionando os seus faixos de luz em direção aos nossos lares, para que eles possam ser higienizados, para que eles possam ser abastecidos com energias positivas.
E quando nós chegarmos em casa, abrirmos a porta, vermos que lá existe a paz, existe a tranquilidade que foi reforçada por esse grande farol. Façamos com que ele possa brilhar mais, para que essa paz seja mais efetiva. Que assim possa acontecer. Reunião do Instituto de Cultura Espírita até quarta-feira que vem. Tá? Primeiro Fórum Nacional sobre Paranormalidade e Mediunidade, dia 1º de outubro na Associação Catarinense de Medicina, em Florianópolis. Participação de médicos, psicólogos, pesquisadores, escritores e estudiosos do Brasil e Itália. Presença de Divaldo Franco. Um evento com conteúdo científico, filosófico, moral e participação do público nos debates. Inscrições abertas pelo site www.tresmilenio.org. Primeiro Fórum Nacional sobre Paranormalidade e Mediunidade. Primeiro Fórum Nacional sobre Paranormalidade e Mediunidade, dia 1º de outubro na Associação Catarinense de Medicina, em Florianópolis. Participação de médicos, psicólogos, pesquisadores, escritores e estudiosos do Brasil e Itália. Presença de Divaldo Franco. Um evento com conteúdo científico, filosófico, moral e participação do público nos debates. Inscrições abertas pelo site www.tresmilenio.org. Primeiro Fórum Nacional sobre Paranormalidade e Mediunidade. Primeiro Fórum Nacional sobre Paranormalidade e Mediunidade, dia 1º de outubro na Associação Catarinense de Medicina, em Florianópolis. Participação de médicos, psicólogos, pesquisadores, escritores e estudiosos do Brasil e Itália. Presença de Divaldo Franco. Um evento com conteúdo científico, filosófico, moral e participação do público nos debates. Inscrições abertas pelo site www.tresmilenio.org. Primeiro Fórum Nacional sobre Paranormalidade e Mediunidade. Primeiro Fórum Nacional sobre Paranormalidade e Mediunidade, dia 1º de outubro na Associação Catarinense de Medicina, em Florianópolis. Participação de médicos, psicólogos, pesquisadores, escritores e estudiosos do Brasil e Itália. Presença de Divaldo Franco. Um evento com conteúdo científico, filosófico, moral e participação do público nos debates. Inscrições abertas pelo site www.tresmilenio.org. Primeiro Fórum Nacional sobre Paranormalidade e Mediunidade. Primeiro Fórum Nacional sobre Paranormalidade e Mediunidade, dia 1º de outubro na Associação Catarinense de Medicina, em Florianópolis. Participação de médicos, psicólogos, pesquisadores, escritores e estudiosos do Brasil e Itália. Presença de Divaldo Franco. Um evento com conteúdo científico, filosófico,